Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. Eu sou o Pitu. Estamos aqui mais uma semana estudando sobre o livro de Hebreus. Só que essa semana é especial, porque é a última semana desse estudo, onde encerramos esse estudo que tem o protagonista principal, que é Jesus. Só que não é a sua história como vimos nos livros de Mateus, Marcos e João, por exemplo. Está falando sobre as características de Jesus, como, por exemplo, o nosso sumo sacerdote, como o nosso mediador, características que são importantes para nós e que, para mim, foi um livro bem difícil. E eu sei que foi difícil porque alguns de vocês também deixaram um comentário que estava difícil, vimos em outros lugares também o pessoal deixando comentário que foi um livro difícil, mas foi um livro maravilhoso. Vocês sabem, eu sou adventista de berço e tem muita coisa que a gente pensa que sabe, mas quando a gente estuda, se aprofunda, a gente vê que a gente sabe pouco, e esse livro aqui nos ajudou a entender bastante. João, não sei se foi a mesma coisa para você, mas para mim, estudando aqui e entendendo e tentando passar para vocês a nossa interpretação ou as nossas dúvidas, me ajudou a ver muito mais, e para mim é uma satisfação muito grande a gente chegar aqui nessa última semana aqui para poder finalizar esse livro de Hebreus. Com certeza, Peter. Eu acho que a perseverança de estudar um texto difícil, né? E você trilhar um caminho teológico que você nunca conheceu, né? A tendência nossa é ir na parte mais fácil, né? Os evangelhos, salmos, provérbios. Mas quando você estuda um negócio assim como Hebreus, é intimidante, mas é uma satisfação que você chegou ao final do estudo. Às vezes você não sabe tudo que você poderia saber, mas você pelo menos terminou, né? E daqui uns meses, uns anos, você volta de novo e aprende mais coisas. Então, a importância da perseverança, né? E pela graça de Deus, ele coloca o seu espírito e nos ajuda a discernir verdades espirituais pelo seu espírito, né? Isso, e essa última semana aqui estamos falando sobre permaneça o amor fraternal, né? Onde vamos ver que o Paulo, durante a epístola, ele vem falando aos hebreus e vem dando dicas, vem dando conselhos, e ele encerra, né, caracterizando aqui que o amor fraternal, porque é o que Jesus ele passou para nós, ele passa, né, ele quer, e ele nos incentiva a animar uns aos outros. E como grupo, sempre nos animar, para a gente poder sempre estar crescendo espiritualmente e não ficar desanimado. E isso é uma coisa que é legal, porque até então a gente vinha estudando e falando bem teologicamente, em teorias e na parte mais teológica, como eu falei, né? E essa carta de hoje, esse estudo de hoje, dessa semana, ele está falando um pouco mais prático, o que ajuda a gente, né, para entender um pouco mais. Mas é uma carta, né? Se você for ver, uma carta para nós de Deus, né? E é o que você falou, a teoria na prática é outra, né, Pitu? Então, o que acontece? É fácil a gente ver que Jesus está fazendo isso, está fazendo aquilo, está purificando a gente, mas e agora? O que eu e você fazemos com isso, né? E a lição dessa semana diz aqui, ó, não somos apenas um grupo de indivíduos que trabalha pela própria salvação com base no relacionamento individual com Jesus, mas somos uma família, sendo salvos na família da fé. Em outras palavras, a salvação é individual, mas a santificação é coletiva. É coletiva. Eu e você somos adotados na família de Deus. Não tem como eu me esconder numa caverna, eu tenho que continuar vivendo a minha vida, não é? Então nós vamos estudar hoje, podemos falar sobre vários temas, mas fala sobre a hospitalidade, que é, de repente, o antídoto do egoísmo, do medo, a generosidade contra a avareza, a pureza contra a imoralidade sexual. Então, são vários aspectos, né, que até para a gente falar para pessoas que não são cristãs, de repente o cara não vai nem querer saber o que Cristo está fazendo agora no céu, mas ele vai ver a pureza em nós, ele vai ver nossa generosidade, nossa hospitalidade. E isso que vai convencer pessoas de que Jesus é real e ele é vivo, ativo e trabalha hoje, né? Isso, e Paulo também ele, nos incentiva e nos recomenda a lembrar dos nossos líderes, né? Então ele deu exemplos no livro de Hebreus, como Moisés, por exemplo, né? Que devemos seguir os seus, da forma como eles viveram, da sua fé. E, claro, o principal, Jesus. E ele fala que esses líderes, e principalmente Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, para a gente não ter dúvida de seguir ele, mas ele está no passado, não, ele não mudou, a gente pode seguir. E vou além também, porque hoje a gente já tem exemplos de outros líderes também, não só da Bíblia.
temos pastores, temos líderes também da sociedade, pessoas que a gente sabe que têm um bom coração ou que dão exemplos para nós, para a gente seguir para a nossa vida também. E é o que Paulo está falando, porque seguindo os nossos líderes, a gente também procura ser pessoas melhores. E com isso, a gente procura, né, melhorar para o nosso próximo, para a nossa família e para nós mesmos. E isso é muito importante, porque a gente por si só, por isso que a gente estuda a Bíblia, são os exemplos das pessoas na Bíblia que a gente toma para nós. Por exemplo, eu gosto muito, um dos meus favoritos é Davi, né? Um cara que teve, né, se você olhar a sua vida, teve muita coisa que ele fez de errado, mas é um homem, um rei, alguém que deu um exemplo, e para mim foi o maior rei do povo de Israel. Então, seguir esses líderes. E claro, seguir a Jesus, seguir o seu exemplo, é algo que a gente tem que buscar todos os dias, mas não só esses exemplos, né? E Paulo também, com isso, ele comenta, essa parte para mim da lição foi um pouco mais difícil, que ele fala, cuidado com doutrinas diferentes. E o que quer dizer doutrina diferente? Na parte do estudo, ele falou sobre, talvez, a parte do alimento que você oferece no sacrifício. Só que a gente pode usar também esse exemplo para outros tipos de doutrinas ou curiosidades que a gente pode ter e ter cuidado com isso. Porque a gente está recebendo informação hoje de todos os lados, né? Antigamente, talvez há uns 20, 40 anos atrás, era só o rádio, talvez a televisão, mas hoje, né, com um aparelhinho desse na mão, a gente está bombardeado com tudo. A gente vê de tudo e mesmo do que não quer. E às vezes alguém passa uma informação para você, olha só, isso daqui parece ser verdade e pode não ser. E muitas vezes ligado a doutrinas também, doutrinas da religião. Então tome cuidado com esse tipo de doutrina estranha, sempre busque, a Bíblia é o único local que você pode com certeza ir lá para conferir, para ver se é verdade ou não. E o Paulo aqui, né, o estudo termina também falando sobre Cristo fora do acampamento, que tem várias coisas que, como eu já falei aqui, né? Nasci na igreja, a gente ouve, mas às vezes a gente não relaciona quando a gente está fazendo um estudo mais profundo. Mas o povo de Israel, eles tinham uma tradição que tudo que era considerado talvez amaldiçoado ou impuro, era tudo levado para fora do acampamento. Então, por exemplo, nos sacrifícios, os animais que eram usados, eles eram retirados e eram enterrados para fora do acampamento. Uma outra parte também, que era o povo que tinha doença, por exemplo, os leprosos, eram considerados impuros ou amaldiçoados, e eles não moravam dentro da cidade. Uma porque ela podia ser contagioso, né, a doença, mas no caso desses daí, eles tinham que morar fora da cidade. E uma coisa que eu não tinha parado para reparar é que quando Jesus foi condenado e foi crucificado, esse local lá era fora de Jerusalém. Ou seja, né, tudo aquilo que era considerado impuro, amaldiçoado, ou que o povo tinha vergonha, ele era levado para fora da cidade. E Jesus foi lançado dessa fora, da mesma maneira, né, do povo de Israel, ele foi lançado fora da cidade para ser crucificado, porque eles tinham vergonha. Só que isso, o que para nós reflete? Paulo diz, a gente tem que seguir Jesus, não importa aonde Jesus esteja. A gente tem que ir para fora da cidade, não importa, né? Porque Jesus é o nosso autor e consumador. E esse trimestre, a gente está estudando tudo sobre o que Jesus, né, fez por nós, as suas características, para a gente poder entender o seu amor por nós, esse amor fraternal, e segui-lo, não importa aonde. E, Pito, para ir concluindo, o chamado desse trimestre é que Jesus sofreu, Jesus derramou sangue por nós. Então, o sofrimento do cristão é inevitável. Se você for seguir Jesus, você vai carregar a sua cruz. Então, ele não chegou em Jerusalém na Páscoa e recebeu uma recepção de rei e todo mundo aceitou. Ele não foi. Ele foi rejeitado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado como dizer certas coisas, mas a verdade é que o verdadeiro cristianismo não necessariamente é popular, né? O verdadeiro cristianismo, de repente, é aquela tiazinha humilde que está lá pregando de casa em casa. Não é necessariamente aquele pastor todo, né, bonitão, escovado, preparado, articulado. Não é. De repente, o cristianismo é algo mais simples. Porque se Jesus fosse para ser aceito pelo sistema religioso, ele não teria morrido fora do arraial, né? Então, é a mesma história do bezerro de ouro, né?
Quando aconteceu o bezerro de ouro, o que Moisés fez? Ele levou a tenda onde ele falava com Deus para fora do arraial. Então, é um símbolo da pureza que temos que ter para conversar com Deus, né? Lógico que somos adventistas do sétimo dia, eu acredito na mensagem, mas a salvação ela é individual, né? E a santificação é coletiva no seu contexto familiar, nos seus amigos, e cada uma dessas células, elas vão se aumentando, e aí o mundo todo é tocado, e aí essas pessoas vão na igreja, e aí vira uma santificação maior coletiva. Mas cada um tem que fazer o seu trabalho individualmente. Então, o chamado desse trimestre para nós é continuar o estudo da Bíblia a cada dia, né? Nós já vencemos aqui, desde que a gente começou, o livro de Deuteronômio, Isaías e Hebreus, não é? Então, pela fé, a gente vai, não é? Pedindo o discernimento espiritual que vem do Espírito de Jesus no nosso coração, com muita humildade, e trocando as ideias, falando. Você fala, eu falo, entendi, não entendi, mas no final das contas a gente terminou o trimestre sabendo mais de Jesus e mais de como viver a nossa vida, né? Então, valeu o esforço. E é só pela fé mesmo, como você falou, João, porque não é fácil. E amigo, se você está desanimado, às vezes bate aquela, não estou com vontade, não quero ler. Isso acontece com a gente também, mas a gente tenta, e só por Deus para nos dar esse ânimo, porque, né, o inimigo está sempre aqui no nosso ouvido, falando, não, vai fazer isso daqui, faz outra coisa, hoje você está cansado, para quê? Mas perseverança, como você falou no início, né? Temos que ter perseverança para a gente poder estudar. O objetivo nosso é ir para o céu. E esses estudos nos ajudam a entender e nos ajudam a fortificar a amizade, ajudam a fortificar, né, nos laços familiares, para poder explicar ou poder entender para você mesmo. E terminamos esse trimestre, foi bem interessante. Eu estou empolgado para o próximo trimestre, que começa a semana que vem, que é sobre o livro de Gênesis. Né? Então, se você nos acompanha, ou se é a primeira vez que você está ouvindo esse comentário aqui com a gente segue o estudo da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e são estudos trimestrais. Encerramos hoje o livro de Hebreus, que foi um livro bem interessante, foi difícil, e agora eu estou bem empolgado com o livro de Gênesis. Eu não sei se vai ser mais prático, como foi esse livro aqui, aliás, mais teórico, como foi esse livro, ou se ele vai ser mais prático, né, com os exemplos que tem. Mas a gente está animado e a gente encoraja vocês a estudarem, ou deixe o seu comentário, comente se você tem alguma dúvida, comente se você gostou, comente se você também achou difícil, e se você está empolgado, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, para que outras pessoas também possam aprender mais sobre o amor de Jesus. Amém. Vamos orar? Vou orar para a gente terminar. Querido Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos ungir com o seu Espírito, Pai, para a gente conseguir discernir as verdades espirituais que o Senhor tem para nós na sua palavra. Pai, eu e Pitu somos meros pecadores, Pai, humildes aqui, tentando aprender mais sobre o seu amor, mas o Senhor tem nos honrado, Senhor. O Senhor tem se revelado para nós de uma maneira poderosa, e com nossos amigos ouvintes aqui também, estudando em casa. Pedimos, Pai, que o Senhor continue guiando nossos passos, Pai. Não só nesse estudo, mas em nossa vida toda. Que a gente possa receber uma visão clara do seu plano para nós, do seu propósito para a nossa vida, e que isso possa nos animar, nos encorajar a viver em paz com todos, Pai. Viver edificando um ao outro, praticando hospitalidade, recebendo uns aos outros nas nossas casas, orando para que a gente permaneça no seu caminho, mas quando cairmos, que cada um possa ter perdão e graça que vem de Ti para restaurar os irmãos, e que a cada dia, Pai, a gente possa estar mais preparado para a sua vida. A gente quer Te encontrar, Senhor, quando o Senhor voltar para nos buscar e morar para sempre contigo no céu. Por enquanto, que o Senhor possa nos fortalecer, o Senhor possa nos guiar no caminho rumo ao céu. Muito obrigado por esse grupo que tem estudado aqui, que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui, Pai, e que a gente possa aprender cada vez mais quão grande é o seu amor por nós. Nos abençoe, Senhor, e nos guarde. Em nome de Jesus, amém.